Bom, Glauber, obrigado mesmo pela participação, viu? Eu sei que você não está vendo, isso dificulta um pouco a nossa interação, mas a gente está gravando ao vivo aqui um episódio de Estação Periferia, que é um podcast que sai toda segunda. Já teve o Ayrton Krenak, já esteve aqui com a gente, Paulo Arantes, Virginia Fontes, e é um podcast de esquerda que a ideia é a gente disputar, de fato, essas plataformas que estão aí, né? Então, antes de mais nada, eu te agradeço pela participação, viu? Pô, Augusto, eu que te agradeço. Que bom ter recebido o seu convite. Estou aí à disposição para a gente fazer essa conversa e discutir todos os assuntos que você queira abordar. Obrigado, Glauber. Glauber, é o seguinte, eu vou começar pela uma pergunta já pertinente, que eu acho, que é, você é um deputado pelo Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro está com mais de 50% do território dominado pela milícia, né? Eu acho que isso não é algo secundário no debate público. Eu queria saber como você enxerga isso, no sentido político, até mesmo da limitação da atuação da esquerda nesse território, assim. Como que você enxerga esse momento que o Rio de Janeiro está vivendo? É gravíssimo o que o Rio de Janeiro vive e a relação que se estabelece de compadrio, de aconselhamento e de orientação em determinados momentos entre a esfera local com a esfera de natureza nacional, né? Não dá para esquecer que no gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, você tinha a mãe e a ex-mulher do Adriano da Nóbrega, que tinha relações com a milícia e era do chamado escritório do crime. Então, quando você tem uma articulação que está também na esfera federal e que vem a legitimar um movimento de força que já tem todo esse perfil de estrangulamento das liberdades civis no Rio de Janeiro, evidentemente isso é mais do que um sinal amarelo, né? É uma sinalização de socorro que a gente está vivenciando no Rio e que efetivamente eu não acredito numa alteração que seja estrutural, que não passe necessariamente pela ampliação dos espaços de poder populares. Porque o que é o poder da milícia, se não também um restringir os espaços públicos a partir de uma articulação econômica e de captura do Estado. A contraposição a isso tem que ser de mais força. E mais força do que isso, só uma ampliação robusta de mobilização de natureza popular para conseguir enfrentar. É um projeto nacional, né, a milícia, que o Rio de Janeiro é uma vitrine, né, uma vitrine, nesse caso, uma vitrine maldita, né? E aí o Bolsonaro recentemente está tentando aprovar aprovar não, né, mas fazer caso com voto impresso, que também é uma forma de controle. Você imagina, 57% do território dominado por milícia, volta o voto impresso, e isso também é uma forma de controle. Ô, Glauber, é uma sensação ou concretamente no seu dia a dia, a pauta desse governo é muito alinhado com a pauta miliciana do Rio de Janeiro? Eu não tenho dúvida, né? Tem uma ampla articulação. Acho que o problema, por exemplo, do voto impresso, não é o mecanismo em si de você ter uma impressão que depois entre diretamente numa outra urna que possa ser futuramente auditável. Acho que o problema é que Bolsonaro está utilizando isso como um instrumento para, de antemão, já vendo aí a sua popularidade despencar, utilizar como ferramenta de questionamento da sua saída de poder. E para isso, então, ele mobiliza, inclusive, os movimentos na base, né, daqueles que dão sustentação ao bolsonarismo, incluindo as milícias, para fazer essa defesa. Respondendo a tua pergunta objetivamente, é uma articulação que passa pela presidência da República, pela família de Jair Bolsonaro e que, mais do que legitimar, tem relações com a milícia. Cara, que surreal, porque a gente está falando de pautas muito sérias, né? Muito sérias para o Brasil todo. E a gente está falando de mais de 400 mil mortes, né, Glauber? Glauber, como que você está enxergando a CPI da Covid? Vai acabar em pizza? As pessoas estão depositando muita fé nessa CPI? Como que você está enxergando essa CPI e a atuação dela? Eu acho que é um espaço de disputa política, que efetivamente você pode recolher informações e exerce um papel positivo, no sentido, inclusive, de já pressionar os próprios poderes instituídos a não seguir a linha negacionista de Bolsonaro e companhia.
Porque o atual ministro da Saúde, por exemplo, ele bota as barbinhas de molho, porque sabe que se seguir a mesma linha do Pazuello, pode vir a ser responsabilizado. Então, acho que o efeito é positivo. Diferente de outras forças políticas que disseram, não, mas não é o momento de uma CPI, porque isso vai levar a um processo de descontrole em relação à pandemia. É o contrário, né? O descontrole existia, estimulado, tocado, orientado pelo presidente da República. Qualquer mecanismo institucional de limitação a isso pode ser positivo. Agora, colocar também todas as nossas energias ou expectativas nesse espaço institucional também seria um erro. Abandoná-lo é um erro, não fazer a disputa política nele para que haja o processo de indiciamento e responsabilização e pressão sobre os poderes seria um erro, deixar de lado, mas também imaginar que ele vira o jogo por completo para limitar o poder bolsonarista e retirar Jair Bolsonaro da presidência da República também é um erro. Na minha avaliação, a gente precisa estimular, acompanhar, se organizar em conjunto com as mobilizações que estão sendo tocadas nesse mês de maio, tendo o que aconteceu na Colômbia como referência, para que Bolsonaro possa ter uma intimidação de fato com o movimento popular organizado. É difícil dizer isso no momento de uma pandemia, né? E aí vocês podem dizer, pô, mas vai estar estimulando a aglomeração nesse momento? Infelizmente, pela política de morte desse governo, os trabalhadores já estão se expondo diariamente aos efeitos da pandemia, e mais do que isso, eles estão aproveitando, aí me refiro a Bolsonaro e companhia, para utilizar o período pandêmico para passar a boiada, aprovar medidas de desmonte do Estado nas suas garantias sociais. Marcaram, Augusto, para a semana que vem, terça-feira, a privatização da Eletrobras, que é o controle do sistema elétrico brasileiro sendo entregue. Então, na minha avaliação, a terceirização total aos instrumentos institucionais é um erro. O estímulo que a gente deve ter é um processo de mobilização popular, estando presente, inclusive, e estimulando quem puder os atos que vão estar acontecendo no dia 29, que estão sendo organizados em todo o Brasil. Ontem na live, eu vejo a live do Bolsonaro, eu tenho esse sadomasoquismo comigo. Eu vejo a live, ontem ele falou que dia 23 ele vai estar fazendo esse passeio de moto no Rio de Janeiro, né? Talvez aí fique um alerta para caso tenha algum ato, alguma coisa do tipo, pensar um pouco nessa data. Ô Glauber, e aí a gente está falando de 400 e poucas mortes, acho que é sempre bom frisar isso, porque não são mortes por vírus, né? É uma opção do governo, né? Foi uma opção política a gente acumular e vai continuar acumulando mais esse número de mortes. O que você acha que efetivamente vai sair dessa CPI? Vai se encaminhar, como algumas pessoas especulam, a prisão do Bolsonaro? Ou não vai encaminhar nada a CPI? Como que você enxerga o desfecho dela? A CPI não pede prisão, né? Ela pode pedir indiciamento. E aí, então, ela utilizou seus instrumentos de investigação, remeteu esses instrumentos ao Ministério Público, e o Ministério Público, então, faz a avaliação do indiciamento com apresentação ou não da denúncia. E aí eu acho, mais uma vez, que o que vai fazer com que Bolsonaro seja efetivamente responsabilizado é exatamente um processo de ampliação da mobilização popular para isso. O que aparentemente tem acontecido, né? Se a gente for fazer uma avaliação, existia um, um jogo de empate social durante o período de mais de ano, né? Onde Bolsonaro tinha 30%, a oposição tinha 30%, e 30% a 40% avaliando o governo como regular no meio do caminho. As últimas pesquisas já demonstram que Bolsonaro se aproxima dos 20% e que a rejeição ao seu governo se aproxima dos 50%. Quanto mais a gente amplia a nossa capacidade popular de enfrentar o governo Bolsonaro, maior a possibilidade também de instrumentos institucionais como a CPI venham a ter como desdobramento uma responsabilização de fato dele. Glauber, eu acho que você já deu a abertura para a gente entrar no assunto da semana, que é a rejeição do Bolsonaro. E aí, ou seja, ele enfraqueceu, né, no sentido de que aquele Bolsonaro intacto não está mais intacto. E a gente tem uma oportunidade, pelo menos um flanco se abriu para uma derrota do Bolsonaro.
E aqui, Glauber, eu já adianto que eu tenho pleno acordo com sua candidatura e tal, mas eu vou fazer um pouco o papel do advogado-diabo de fazer a contraponto Ótimo. da sua candidatura, para a gente promover uma síntese, inclusive. Glauber, a gente tem uma chance de derrotar o Bolsonaro agora, clara, né? Não seria melhor todo mundo em volta do Lula do que a gente lançar a candidatura? Por que que você está vindo candidato e o que te levou a fazer isso? Acho que a gente pode começar daí. Então, a pré-candidatura nasce com 3 tarefas imediatas e ela vem de uma discussão que foi se amadurecendo e se ampliando dentro da própria base partidária, que hoje envolve um grupo de pessoas, inclusive, que também não são do PSOL, mas que têm a mesma preocupação. Quais são essas 3 tarefas imediatas? Primeiro, demonstrar que pode ser pré-candidato e não priorizar todas as energias para a eleição de 2022 e que a luta política tem que ser feita para já. Segundo, constituir uma plataforma, um programa em articulação com movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, com aqueles que já têm acúmulo na disputa política à esquerda, para que a gente possa apresentar um programa que seja de fato não sectário, mas que tenha caráter popular e com radicalidade política. Porque não adianta a gente tentar se moderar de maneira desmobilizadora, porque isso, inclusive, não é eficaz para que a gente possa fazer o enfrentamento às estruturas que sustentam o bolsonarismo e o enfrentamento ao próprio Bolsonaro. E a terceira tarefa talvez venha a responder ao teu questionamento de forma mais específica, Augusto, que é também não virar as costas para esse sentimento legítimo que existe na base, principalmente do movimento social e da esquerda mais ampliada, por unidade na esquerda. O que eu estou defendendo e o que eu já venho fazendo, né, como defesa pública há algum tempo, em diálogo com essas forças políticas que hoje também apresentaram esse manifesto. Que a gente possa ter, sim, uma tentativa de construção de uma plataforma comum com as outras forças da chamada esquerda mais ampliada, mas com o estabelecimento de limitações evidentes, que é não podemos estar numa mesma mesa com a direita liberal que se fantasia de centro, que forma um bloco de fato com o Bolsonaro para a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte, e que esses sim trabalham o tempo inteiro para dividir a esquerda, porque querem capturar a agenda da esquerda para que eles se apresentem como a força política que pode derrotar Bolsonaro e, por isso, exigem um grau de moderação. Bom, isso, na nossa avaliação, é falso. Por que é falso? Porque essa moderação que eles tentam introduzir como uma necessidade, aí me refiro à direita liberal, ela é desmobilizadora de pontos que podem aquecer o debate político e fortalecer um projeto de esquerda. Um exemplo objetivo. Se você pergunta para o brasileiro, você é a favor das rodadas de privatizações? De cada 10 brasileiros, 6 a 7 vão dizer que são contra. Se é a favor da reforma trabalhista, o número vai se repetir, dados do Datafolha. O que essa direita liberal tenta fazer? Tenta chegar perto da esquerda para que a esquerda não faça um discurso e apresente um programa que vá ao encontro desses anseios da maioria do povo, que é a maioria social. E quando a gente deixa de fazer isso, eles têm maior capacidade de crescer. Essa mesma direita que tenta nos desmobilizar. De forma resumida, entre disputar a Suzana Vieira para que ela não seja fã de Moro e companhia, ou disputar a população de Nilópolis, da Baixada Fluminense como um todo, eu acho que a gente não tem que pensar 2 vezes, a gente tem que ir pela segunda opção, né? Agora, para que a gente faça isso, a gente precisa ter nitidez programática e ideológica. Se a gente ficar se misturando com a direita liberal, o povo vai dizer com razão, são todos a mesma coisa. Agora, dá para construir uma plataforma comum? O tempo que vai dizer. Uhum. Se os outros partidos dessa esquerda mais ampliada priorizarem uma plataforma à esquerda, evidentemente a nossa tese de pré-candidatura própria
por incorporação, ela acaba perdendo força. E o contrário é verdadeiro. Se eles priorizarem a aliança com a direita, a nossa tese de pré-candidatura própria ganha força, inclusive na base do próprio partido, do PSOL. O que hoje é já a maioria da bancada federal, o que hoje é também aproximadamente 40% da militância do PSOL, pode passar a ser mais de 50%. Mas nós não estamos dando as costas para esse movimento e esse sentimento de unidade. O que a gente está defendendo é uma candidatura com programa de esquerda e que se abra para a possibilidade de uma frente de esquerda. Mas frente de esquerda não cabe liberais, não cabe a direita. Existe uma crítica, existe duas críticas que vêm sempre muito forte. Uma crítica muito boa e uma crítica que eu acho que esse é fundamento. Vou fazer a crítica muito boa. Primeiro, que é, Glauber, a gente precisa do seu mandato de deputado federal. E caso você não ganhe a presidência, você vai perder esse mandato. Eu queria saber como que você enxerga essa questão primeiro. E a segunda é, a sua candidatura, né, a crítica que se faz é que é só para marcar posição interna no PSOL, que não está preocupado de fato com a fome, né, com a Covid, que só o Lula poderia resolver essa questão, a gente teria que se alinhar a ele. Sobre o Lula você já falou, mas sobre essa questão da demarcação de posição. Então tem essas duas críticas assim que eu gostaria que você respondesse, por favor. Primeiro, a primeira crítica, né? Eu fico até lisonjeado, né? Porque a pessoa fala, pô, a gente tem referência no seu mandato, a gente gosta do seu mandato, né? Então a gente não pode prescindir do mandato, mas ao mesmo tempo a tarefa de um militante é não ficar agarrado ao mandato, né? É estar se colocando à disposição para aquilo que a realidade política impõe como necessidade, aquilo que tem que ser colocado em prática para a defesa do nosso projeto estratégico. Segundo, sobre ser uma disputa interna, não é fato, né? É uma avaliação de que existe um espaço social para um projeto não sectário, mas com radicalidade política e não tenha medo de se apresentar como de esquerda. E que não existe espaço vazio na política brasileira. Se a gente não preencher esse espaço, e a pré-candidatura é uma das formas de fazer isso, né, o que vai acabar acontecendo é que você tem a criação de um espaço político de natureza artificial. Uma parte, né, inclusive de companheiros que a gente respeita muito, militantes do partido, vão dizer não, esse espaço não existe na atual circunstância. O que a gente vai dizer é o tempo é quem vai verificar se existe ou se não existe esse espaço. Nós acreditamos que existe e que a prioridade número 1 de uma pré-candidatura tem que ser derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. E que para enfrentar as mazelas prioritárias que o povo vem sofrendo, como 100 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer nas próximas 24 horas, rodadas de privatizações que eles estão tentando aplicar a qualquer custo, efeitos da pandemia que mataram mais de 428 mil pessoas, uma candidatura da esquerda radical ela tem um potencial, né, de fazer com que essas pautas sejam colocadas como centrais e não o contrário. Por quê? Porque se outras forças políticas tentarem moderar o seu discurso numa aliança com a direita liberal, parte, inclusive, dessa agenda que deveria estar colocada no debate nacional vai ser reduzida, e é o que a gente não pode fazer. Então, a nossa pré-candidatura ela auxilia nesse debate e enfrentamento ao Bolsonaro e não o contrário disso. Me lembra um pouco, Glauber, aquele texto do Safato, né, que é a esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Eu fico um pouco assustado como cada vez menos, até companheiros queridos nossos têm medo de debater o socialismo, né? Porque mesmo o horizonte de derrotar o Bolsonaro, não está claro para mim, pode estar claro para você, mas para mim não está claro, por exemplo, qual é o programa do Lula. Não está claro para mim. Quem é o ministro da Fazenda? Como que o Brasil vai voltar a crescer? E aí eu queria entrar no seu programa, né? Eu vi, tem um site, inclusive, depois eu vou postar aqui para a galera poder acompanhar, que lá tem alguns eixos de debate, mas eu queria começar com o primeiro eixo, que é muito caro para mim, que é como que seria tratado as Forças Armadas, principalmente esses golpistas, no eventual governo seu e servindo como modelo de esquerda, né?
Porque assim, eu não consigo imaginar, não sei qual é a sua avaliação, um Bolsonaro passando a faixa. Eu não consigo imaginar essa cena. Isso não passa pela minha cabeça. E você está preparado para isso? Como que será isso? Preparado. Augusto, 82% das Forças Armadas são praças, são graduados, são aqueles que não estão no topo da hierarquia. A minoria é a minoria de oficiais. Esses sim, que foram privilegiados durante o governo de Jair Bolsonaro e tiveram uma ampliação exponencial dos seus rendimentos, garantias. A maior parte da base, aqueles que estão na ativa, se sentem desprestigiados porque consideram que Bolsonaro virou as costas para eles. Só que eles, pelo princípio da hierarquia, eles não podem se manifestar. Se manifestam normalmente através de quem? Se manifestam através de quem está na reserva, né? E esses têm as suas respectivas associações, onde eles podem apresentar as suas posições públicas. Primeiro lugar, enquadramento dos oficiais que compõem o primeiro escalão do governo Bolsonaro e que foram e têm sido base de sustentação da política de morte tocada por ele. Não dá para amaciar para esses. Em segundo lugar, disputa dessa base de praças e graduados com a formação de um programa que seja anti-imperialista, né? Um programa de formação anti-imperialista. As duas coisas têm que ser trabalhadas em conjunto. Você, ao mesmo tempo que trabalha e demonstra, e isso já está muito presente na base, a demonstração de que Bolsonaro os traiu, e que você então tem que garantir direitos dessa base, né, que é assalariada, você introduz em conjunto com essa disputa contra o que é a representação do bolsonarismo, um programa de formação anti-imperialista. Para as Forças Armadas, na nossa avaliação, esse é um tema que tem que estar sendo trabalhado e a gente avalia então que vai ter que ter um processo de modificação do papel constitucional, e aí envolve também as polícias militares no papel constitucional das Forças Armadas. Mas essa disputa na base, com um programa com nitidez ideológica, é algo que a gente acha que não pode deixar de fazer. Meu, eu acho que acho não, com certeza. Assim, acho que eu nunca escutei um candidato à presidência falar anti-imperialista. Obrigado por isso, inclusive, que dá um conforto. Beleza, eu entendi, mas a galera tá viva. Esses golpistas aí estão vivos, né? E aí, vamos lá, 1º de janeiro, você ganhou, 1º de janeiro vai receber a faixa. Como lidar com essa situação? Porque, pelo que eu entendi, Enquadramento. só esclarecer, é um projeto a médio prazo, né? Fazer um debate anti-imperialista. E nesse primeiro momento, como que a gente resolve essa questão? Enquadramento e responsabilização, né? E a identificação daqueles que se contrapuseram por medidas que sejam de garantia do Estado nos seus direitos sociais e na soberania à política de Bolsonaro. São poucos, mas existem. Só que esses poucos que existem, se tem o respaldo da maioria da base, por isso que a gente tem que disputar ela socialmente, acabam tendo peso. Vou dar um exemplo. O general que foi o primeiro presidente dos Correios e que foi guilhotinado por Bolsonaro porque não aceitou tocar o processo de privatização. Se ele tem uma base que está conquistada também para essa linha política anti-imperialista, ele tem condições de ter força. Mas se a base não é isso, esses poucos que representam uma resistência entre os oficiais à linha política de Bolsonaro para uma visão que seja de fato de garantia do Brasil e contra a submissão internacional, esses não vão ter força e poder político para poderem estar dando sustentação a uma linha que seja alternativa que vem sendo colocada em prática. Agora, os outros, aqueles que, junto com o governo Bolsonaro, Pazuello e companhia, sustentaram essa política de desmonte, de submissão e de morte, eles têm que ser responsabilizados. Responsabilizados de que forma? Com os indiciamentos, com o encaminhamento às instâncias competentes do papel que eles exerceram, dando sustentação ao bolsonarismo. Glauber, tem muitas cicatrizes abertas no país, né? Ao longo da história. A gente pode estar falando tanto da escravidão, quanto da ditadura de 64, quanto muitos processos
de não cicatrização de muitas feridas. Você, num eventual governo, continuaria com a Comissão Nacional da Verdade e responsabilizaria? Como que seria esse papel de justiça, de memória no seu governo? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente trata de uma parte significativa desses que dão sustentação ao Bolsonaro, você não está falando necessariamente das ações articuladas antes de 85, porque alguns ingressaram nas Forças Armadas depois disso. Mas em relação especificamente à Comissão da Verdade e aquilo que deveriam ser as consequências aplicadas a partir de todo o relatório e de todo o levantamento que foi feito e que é disponibilizado publicamente para a história, a gente vai, sim, trabalhar por um processo de responsabilização que seja efetivo, com a continuidade das atividades e com a consequência que outros países, inclusive na América do Sul, já deram e que o Brasil ficou devendo e não fez. Não, sem dúvida. Glauber, eu tenho uma pergunta aqui para você, Domi Satur, um querido amigo que está vendo a live, perguntou assim, pergunta para o Glauber, no eventual volta da esquerda à presidência, como enfrentar o bolsonarismo enquanto movimento a longo prazo? Então, o Safatli fala sobre isso também, né? Você citou o Safatli hoje, Augusto, que nesse jogo de empate social, onde o Bolsonaro aí ficou durante muito tempo com 30%, ele trabalhou o tempo inteiro para fazer desses simpatizantes militantes fascistas que pudessem defender o seu projeto na rua. E a nossa tarefa, então, na minha avaliação, é aqueles que rejeitam Bolsonaro e que depois vierem a votar num projeto de substituição e alternativo a esse projeto miliciano rentista, que sejam militantes de esquerda com a capacidade de defender um projeto de esquerda socialista e também que tenham a capacidade de se organizar de maneira antifascista. Não dá para imaginar que a gente coloca em prática propostas como as nossas, que estão nos eixos aí da Carta Manifesto, numa disputa que seja a frio, ou seja, que terceirize a institucionalidade todas as soluções. Ou é com um processo de organização permanente ou não será. Então, a nossa opção, na minha avaliação, tem que ser por uma organização de base militante permanente com instrumentos que consigam ter características para a garantia dessa mobilização de fato. Galber, parece que a gente combinou o roteiro antes, mas a gente não combinou, porque a minha próxima pergunta seria sobre os centros socialistas. Antes de entrar nos centros socialistas, nesse tema, eu só queria pontuar que não tem como a gente vencer o bolsonarismo sem estar ligado ao cotidiano das pessoas, sem estar inserido no cotidiano das pessoas. E de diversas dimensões. Inclusive, de novo, agradeço a sua participação, porque é no podcast do bairro, é na página do bairro, que as pessoas vão querer se informar, vão querer debater. Né? A gente teve partidos de esquerdas, por exemplo, que se ligaram ao longo do processo com grupos milicianos na Baixada Fluminense, na Zona Oeste. E isso não é secundário. Né? Embora muita gente queira forçar isso como secundário, não é. Porque no cotidiano dessas pessoas que estão na periferia, perde qualquer credibilidade um partido de esquerda que está fazendo a mesma prática de um partido de direita. Né? E não é secundário. Eu acho que os centros socialistas que você está propondo têm uma responsabilidade sobre essa disputa do cotidiano. Então, eu queria conversar um pouco sobre esse centro socialista, assim, como que surgiu essa ideia e como está sendo organizado. Maravilha, bom demais. Então, e que é uma iniciativa que vai muito para além do nosso mandato e da pré-candidatura. Lá, inclusive, tem forças políticas diversas, né? E para estarem nos centros socialistas e na associação tem que ter acordo com o nosso estatuto, né? Não precisa defender pré-candidatura A ou pré-candidatura B. Tem acordo com a ideia dos centros socialistas, tem acordo com o estatuto, vem com a gente e vamos colocar em prática. Eu vi uma entrevista do professor Alisson Mascaro, marxista da USP, no 247, onde ele falava sobre a discussão da vacina, e ele dizia basicamente o seguinte: a direita liberal fala a favor da vacina, mas trabalhou para sucatear o SUS, assim como o Bolsonaro. É exatamente nessa dimensão que eles se encontram. Onde é que está a esquerda revolucionária, a esquerda radical, para denunciar também a direita liberal que se juntou com o bolsonarismo nesse sucateamento e nesse ataque ao que é público. Eu gostei da entrevista, liguei,
lá para o 247, pedi o telefone dele, me passaram, falei, professor, vamos fazer uma live, você toparia? Pô, maravilha, top. Fomos para a live, fui fazer para ele uma pergunta, Augusto, imaginando, né, que entre aliados, entre companheiros, você faz a pergunta, já sabe a resposta, Uhum. e ele me deu um nó, né, foi o seguinte, eu falei, professor, nós temos 30%, Bolsonaro 30%, 30% no meio do caminho, nós não temos que focar nos aspectos econômicos para trazer para o nosso lado, prioritariamente aqueles que estão sentindo os efeitos das medidas econômicas do governo. Ele falou, ok, mas eu tenho me preocupado não só com o que sai do megafone, mas em ter o megafone para poder disseminar as nossas ideias e as nossas posições. Eu falei, mas me explica mais, professor, do que o senhor está falando? E aí ele colocou na mesa a ideia dos centros socialistas, a gente se encantou, incorporou como planejamento do mandato, anunciamos em janeiro, de fevereiro para março fizemos a formação da Associação Popular dos Centros Socialistas, a Assembleia Inaugural contou com 28 pessoas, o segundo encontro já tinha mais de 100, o terceiro também já tinha um número significativo, no último teve 270, 280 pessoas. A gente faz um espaço de formação na etapa inicial. O primeiro foi com o próprio professor Alisson Mascaro, o segundo com Luiz Erundina, a última foi com Silvio Almeida. Depois a gente entra na nossa pauta de organização dos centros. Já tivemos um centro inaugurado no Rui Sanglar, em Nova Friburgo, já tivemos um outro centro inaugurado em Sobradinho, já estamos aí engatilhados a inauguração de outros 2 centros, um na Penha Circular e outro para acontecer no interior de Pernambuco. Hoje eu conversei também para a formação de um centro socialista no Cantagalo. E o projeto, a ação, a atividade está caminhando muito bem. Foi formado agora um curso de formação até o final do ano, que vai contar com a participação das mais variadas figuras, né, da esquerda brasileira, da esquerda socialista, para estarem dialogando também e mostrando que esse processo de formação ele tem que ser permanente. E para qualquer projeto que seja de transformação de fato e não pela metade, né, ou seja, que queira e que se pretenda anticapitalista, um projeto socialista, você tem que ter uma formação de base que garanta acolhimento, disseminação das nossas ideias e organização rotineira cotidiana. E os centros socialistas representam isso também, né? A gente não quer se apresentar como centro social, centro comunitário, a gente quer se apresentar como centro socialista, porque no nosso nome a gente já apresenta as bases dessa disputa social tão necessária. Então, são coisas diferentes. A pré-candidatura é uma coisa, os centros socialistas têm forças políticas para além da pré-candidatura, né, de outros partidos políticos, inclusive. A gente está tratando isso com muito cuidado para que as coisas não se misturem, mas acho também muito importante que tenha uma pré-candidatura nesse cenário eleitoral e que se transformar depois em candidatura, que diga, né, nos debates, nas aparições públicas, seu José, eles dizem para o senhor que o socialismo é feio. É mentira, seu José. O socialismo é bonito. Né? O que nós pretendemos como socialismo? O que nós procuramos construir? O que é o capitalismo? O capitalismo, na sua face mais brutal brasileira, que é o ultraliberalismo, e o que é o fascismo, seu José, é o que está fazendo com que mais de 100 milhões de brasileiros não saibam se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas e aprender nos centros socialistas com a experiência do seu José. Ou seja, como é que ele se organiza na comunidade, como é que a gente pode estar junto com ele. É um espaço de aprendizado mútuo, de disseminação das nossas ideias e de acolhimento. Essa é a ideia dos centros socialistas. O que me assusta um pouco é uma esquerda que acha que pode existir socialismo sem o seu José, né? Isso que me assusta. Exatamente. Ô, Glauber, mas aí, se alguém quiser ver, porque diretamente a pergunta, Leonan, não sei se o Leonan está aqui vendo, ele é de Nova Iguaçu, e ele falou, eu quero abrir um centro socialista aqui, mas não sei como que eu faço. Fala pro Então, Leonan, como que ele faz? Leonan, né? É, Leonan, então, primeiro, se você, não sei se você já recebeu os nossos documentos, já mandei para ele. Tá. maravilha. Depois de receber os documentos, se você quiser se associar, a gente vai ter uma reunião extraordinária. Eu posso passar aqui para o Augusto também o link, ele passa para você, onde as pessoas que têm um acordo com o estatuto vão lá e dizem, olha, tenho acordo com o estatuto e quero ser associado da Associação Popular dos Centros Socialistas.
Se você quiser, está na associação, porque você pode formar um centro socialista aí também sem estar na associação, né? A gente sentiu essa necessidade por um conjunto de motivos, para ter uma rede nacional, onde uma iniciativa vem apoiar a outra, para, inclusive, no básico, cotidiano, quem que vai pagar a conta de luz do centro? Então, que tem uma conta onde um militante que quer fazer uma doação no norte do país possa fazer para o centro socialista que vai estar sendo colocado em prática no Nordeste. Mas, não, eu gostaria de estar na associação, tenho um acordo. Participa da nossa reunião extraordinária, tira as suas dúvidas e, ao final, se tiver acordo, diz: tenho acordo e quero me associar. Depois disso, junta um grupo de pessoas aí no teu município, na tua comunidade, Nova Iguaçu, né, que você falou que é de Nova Iguaçu, junta um grupo de pessoas e pede uma reunião com a gente, que a gente faz uma reunião da diretoria executiva ou de algum representante da diretoria executiva, tira todas as dúvidas que vocês tiverem. Depois de vocês tirarem todas as dúvidas, a gente faz como o pessoal de Pernambuco e da Penha Circular fez. Vocês, na nossa própria reunião ordinária, que acontece no segundo sábado, apresentam a ideia. Fala: olha, estamos planejando aqui um centro socialista que teria essas iniciativas, e aí todo mundo vai conhecer entre os associados e apoiar a ideia de vocês aí como eles puderem. Então, esses são os caminhos para a montagem de um centro socialista em Nova Iguaçu, se você quiser fazer isso pela associação. E aí, mas o espaço tem que apresentar o espaço também, né? Então, em Friburgo, a gente fez questão de ter um espaço físico e a gente estimula a existência de um espaço físico, mas a gente não restringe a abertura de um centro socialista ao espaço físico, porque num período pandêmico, por exemplo, a pessoa pode dizer: olha, aqui não dá nesse momento, como o pessoal de Sobradinho fez. Então eles, não, a gente vai fazer as articulações diretamente nas residências, de maneira comunitária, e se articular como organização do centro de maneira virtual. Está tocando, está acontecendo. Já lá na Penha Circular, o Fernando fez uma articulação com o clube local que estava desativado e o Centro Socialista vai estar funcionando lá, né? Então, isso a gente combina, pactua e verifica qual é a melhor forma de fazer a coisa acontecer. O importante é fazer a disputa social. Não, sem dúvida. Glauber, eu agradeço demais assim, aqui a sua participação, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta antes de terminar, que é o Centro Socialista eu acho que tem um papel fundamental, né? Acho que é indiscutível. Como, sem querer ser injusto, como o PT teve nos anos 80, anos 90, com associações de bairro, né? Como outras forças estão tendo, a Unidade Popular está né, indo nos bairros, já tem um movimento de bairros muito forte também, e sem dúvida isso é fundamental e parabenizo pela atuação. Mas como você enxerga a disputa de comunicação, no sentido de que 2018 foi uma aula, né? Uma aula que a extrema-direita deu para gente. Óbvio que com uma estrutura bilionária, com um apoio internacional, com tudo isso, mas teve coisas ali que a gente poderia ter feito minimamente e a gente não estava preparado. Como você enxerga? Estou fazendo essa pergunta porque essa é uma avaliação muito importante, eu acho, para a gente pensar a esquerda como um todo, né? Não X ou Y, mas a esquerda como um todo. Como você enxerga esse preparo da esquerda para 2022, no sentido da comunicação, e o que a gente precisa fazer hoje? Então, acho que tem um bocado de coisa que a gente precisa fazer. Acho que em relação a 2018 a gente já avançou bastante. A gente aprendeu com uma parte dos erros, a gente vivenciou campanhas do próprio pessoal onde a estruturação já foi diferente, né? Onde a gente conseguiu compatibilizar programa e leveza no conteúdo, eu acho que de imediato, né? Radicalidade no programa e leveza na comunicação, né? Capacidade de chegar à casa das pessoas, nos apresentando por completo, dizendo o que nós estamos pretendendo, mas que esse instrumento de organização seja um instrumento também de mobilização. E aí você tem muito mais experiência do que eu nesse sentido, Augusto, mas acho que a gente tem que reunir uma turma de comunicadores sociais que fazem essa disputa no cotidiano e fazer a discussão de como é que a gente pode aí cruzar as plataformas, né? Como é que pode fazer o camarada que está acompanhando o podcast agora mandar uma mensagem para sua tia que não vai ver o podcast ou não vai ouvir, melhor dizendo, o podcast, mas que pode receber uma parte da nossa mensagem no seu WhatsApp
isso possa fazer com que a família venha a discutir as alternativas de um programa como o nosso, né? Acho que essa é a nossa tarefa, conseguir fazer o cruzamento dessas plataformas e com um conteúdo político consistente. E se preparar, é aquela história, plano contra plano. Se tem um plano da extrema-direita que é eficaz para poder fazer com que as mensagens deles sejam disseminadas, a gente tem que observar o que já aconteceu, o que vem acontecendo até hoje, e ter um planejamento também que seja minucioso da nossa parte, não só para enfrentar a eleição, né, mas para enfrentar a disputa política cotidiana. Acho que a pré-candidatura pode contribuir numa tentativa de juntar comunicadores para que essa discussão seja colocada também na mesa e que a gente demonstre com fatos, articulação, que a nossa prioridade é derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. Ter um aparato de comunicação democratizado, mas com gente que já vem enfrentando isso no seu cotidiano e se abrindo para esse conhecimento que eu, por exemplo, não tenho, mas que quero muito ter e que quero construir e planejar em conjunto com figuras como você e com outras que querem contribuir, eu acho que pode ser aí um passo fundamental. Glauber, muito obrigado aqui pela entrevista. Vou dar só um Ricardo, obrigado aqui pela participação, Missatur, Caio, Beatriz, Maurício, que estão aqui no chat, participando. Glauber, muito obrigado. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e não fiz? Não, eu queria te agradecer também, e dar um abraço a todo mundo aí que ficou acompanhando o nosso bate-papo e te pedir, né, que essa seja aí a nossa primeira conversa no podcast, mas que não seja a última, que a gente possa fazer outras aí e continuar essa conversa. Não, sem dúvida. E conte com esse canal aqui para que você precisar divulgar alguma coisa, só dá um toque que a gente faz com o maior prazer, tá, Glauber? Obrigado e boa sorte aí na caminhada, viu? Eu que agradeço, foi muito bom ter tido essa oportunidade de dialogar com moradores dos mais variados municípios da Baixada Fluminense. Vamos lá, é organização, é luta, vamos em frente. Obrigado, Augusto, um abraço grande. Um abraço, Glauber. Tchau, tchau.